Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma pergunta. Na sua opinião, quem são os eleitos que Deus elegeu antes da fundação do mundo? Sim, quem são esses eleitos? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então me acompanhe na leitura do livro de Romanos, capítulo 9, do versículo 9 ao 16. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, preste atenção, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Preste atenção, o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, disse Paulo, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, disse Paulo. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus se compadecer. Estaríamos falando a respeito de quem? Do Jacó? Do Esaú? De Abraão? De Ismael? Dos homens daquela geração? É disto que a Bíblia está falando? A eleição é com respeito aos homens que pisaram esta face da terra? Sim, os homens que do pó vieram e ao pó retornarão, estes são os eleitos, os escolhidos para retornarem ao reino dos céus? Se carne e sangue não entram no reino dos céus, por acaso algum homem será eleito para entrar no reino dos céus? Carne e sangue possuem comunhão com o Espírito? Preste atenção. Nenhum homem Deus se compadeceu na geração bíblica. Todas essas gerações descritas nas Bíblias, todos os homens morreram. Jesus morreu. Os apóstolos morreram. Abraão morreu. Todos eles morreram. Deus não teve compaixão, não se compadeceu da carne e do sangue, porque carne e sangue não são os eleitos de Deus. Qual homem Deus se compadeceu que está vivo até os dias de hoje? Todos não sofreram e não morreram? Qual deles Deus agiu com misericórdia? Com nenhum, todos morreram. Não estamos falando de carne e de sangue. Preste atenção no que diz a história. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 24, 22 e 23. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Preste atenção. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor, como eu disse antes. O maior. Quem é o maior que vai servir o menor? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro é o natural é o mais velho. O homem natural há de servir o homem espiritual. Esta é a palavra correta da verdade. Esta é a palavra correta, repito, da verdade. O homem natural é o primeiro. Este primeiro homem há de servir o homem espiritual. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22 e 24. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. O nascido da carne e o nascido do espírito. O homem gerado pela natureza humana e o homem gerado pelo próprio Criador. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria. Sim, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Símbolo do primeiro nascimento. O primeiro homem é nascido da carne, o segundo é nascido do Espírito. Agora veja como que fica essa situação. Livro de Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 8. Não que a palavra de Deus ache faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada
a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Não há um filho da carne, não existe um homem que entrará no paraíso. Porque, repito, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Deus não vai se compadecer de homem natural, porque estes não são os seus filhos. Deus se compadece dos seus filhos. Os filhos da carne, os filhos dos homens, não são os filhos de Deus. A história da salvação não é sobre o homem natural, e sim sobre o homem espiritual. Os eleitos são sobre os que nasceram, os que foram gerados de novo, os que nasceram de Deus. Não existe eleição para a carne, eleição existe para os filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam nascer de novo. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. A eleição da presciência de Deus, que Deus havia elegido antes da fundação do mundo, é com respeito ao homem espiritual, este que precisa nascer de novo. Neste caso, todos nós temos a oportunidade de se tornar estes eleitos, se nós viermos a nascer de novo. Preste atenção, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. É o Espírito que dá vida, a carne para nada se aproveita. Por que Deus estaria interessado em salvar o homem natural, se o homem natural é apenas pó, e o pó deve retornar ao pó da terra? Evangelho, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A eleição é concernente ao homem espiritual. Nada tem a ver com o homem natural. Por isto, repito, nós precisamos nascer de novo, disse Jesus. Porque ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desce é o Espírito sobre nós. É este Espírito que desce sobre nós que irá retornar ao Pai. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 40. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. O homem espiritual irá retornar para a casa do Pai. O homem natural será deixado. Sim, todo homem natural veio do pó e ao pó retornará. Porém, o homem que nasce de novo, ele recebe o Espírito do alto. Este Espírito do alto irá retornar para a casa do Pai. Esta é a verdade sobre esta passagem, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 34. E eu vos asseguro que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será levada e deixada a outra. O dia que você vier a morrer, este corpo será deixado para trás. Porém, o seu corpo espiritual, símbolo do novo nascimento, do novo homem, este novo homem entrará no gozo eterno no reino dos céus. Mas este corpo será deixado. Mas se você não vier a nascer do Espírito, esta passagem não irá se aplicar sobre você. Porque o homem que ainda não nasceu do Espírito, ele não é um Espírito, ele é apenas pó, e ao pó irá retornar. Veja o que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Mas quando é que nós recebemos o Espírito de Deus? Quando este corpo humano nasce no ventre da nossa mãe? Absolutamente não. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos este Espírito que vem do alto e vem sobre nós. A partir deste momento, nós deixamos de ser carne e sangue. Passamos a ser o Espírito, o verdadeiro e único Filho de Deus. Neste caso, para que você possa tomar esta passagem bíblica sobre você, você primeiro precisa nascer de novo. Então você poderá afirmar, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Se você tiver nascido do Espírito, você terá um Espírito. Sim, este Espírito será você, o próprio Cristo. Você irá retornar à casa do Pai. Neste caso, podemos entender exatamente porque nem todos os homens possuem o Espírito de Deus. Então, nem todos os homens poderão retornar à casa do Pai. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em que há Espírito de Deus? Eles estavam falando sobre José. José possuía o Espírito de Deus. Sim, mas nem todos os homens possuem. Se você ainda não nasceu do Espírito, você não possui o Espírito. Você não recebeu este Espírito que vem do alto.
Neste caso, morrendo o teu corpo natural, morreu a sua essência, e você terá retornado ao pó, tal como era. Por isto, precisamos nascer de novo, para receber este Espírito do alto, para que assim nós passamos a ser exatamente este Cristo. Este Cristo irá retornar à casa do Pai, porque somente Cristo veio do alto, e somente Ele irá retornar. Livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, disse Paulo. Veja, Paulo, ele havia nascido, ele era um homem, mas ainda não possuía o Espírito de Deus. Ele teve que receber este Espírito. Ele diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Ele recebeu este Espírito que procede de Deus quando ele nasceu de novo. Então ele mesmo afirmou, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque exatamente este Espírito que vem do alto se trata do Espírito de Cristo, do Filho de Deus. Sim, neste caso, nós precisamos receber este Espírito, porque nós não possuímos um Espírito, assim como José. José possuía o Espírito de Deus, ao passo que os outros homens daquela geração não. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, nem todo mundo tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, isto significa que você já nasceu de novo. Então você pertence a Deus. Sim, este Espírito de Cristo sobre a sua vida testifica sobre o novo nascimento. Paulo possuía o Espírito de Cristo. Ele disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo disse que possuía a mente de Cristo. Sim, ele disse, nós, os apóstolos, possuímos a mente de Cristo, porque eles haviam recebido este Espírito de Cristo. Por isso que eles pertenciam a Deus. Se você ainda não recebeu este Espírito de Cristo através do novo nascimento, você não pertence a Deus. Se você não pertence a Deus, você não é um eleito. Porque os eleitos são os que nasceram de novo. Nada tem a ver com este homem natural. E sim com o Filho de Deus, que é gerado através do natural. Sim, o Espírito de Cristo vem sobre nós. Este Espírito de Cristo é o Filho de Deus, símbolo do novo nascimento. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você não é um espírito até vir a nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. A carne retorna ao pó. Porém, aquele que nasceu do Espírito, este irá retornar para o céu. Carne e sangue não entram no reino dos céus. Repito, por isso você precisa nascer de novo para se tornar um eleito. É o Espírito de Cristo que foi elegido por Deus desde o princípio da criação para retornar ao reino dos céus. Porque ninguém jamais subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Quem desce é o Espírito de Cristo sobre nós. É este Espírito de Cristo que irá retornar à casa do Pai. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Nós, que fomos gerados pela carne, nós fomos formados do pó da terra. Este homem não pode entrar no reino dos céus, porque o que é nascido da carne é apenas carne. Mas diz, o segundo homem é dos céus. O homem espiritual, este é o eleito. Sim, que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Este Deus se compadece dele. Sim, o levando, o trazendo de volta para sua casa. O homem natural não, ele retorna ao pó. Não existe misericórdia para o homem natural. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Não são os homens naturais, não é essa essência humana gerada pela carne que entrará no reino dos céus. Você precisa nascer de novo. É este homem espiritual que é eleito a retornar à casa do Pai. Não existe um único homem que não nasceu de novo que pôde entrar na casa eterna. Você está entendendo que todos nós podemos nascer, se tornar este eleito? Não existe a menor possibilidade de Deus ter escolhido Pedro, do Antônio, de ter separado a Maria, de Marta. Não estamos falando de homens, nem de mulheres. Estamos falando do Espírito
Espírito de Deus que é gerado nos céus. Este novo homem que é gerado por Deus entrará no plano eterno. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, disse Paulo, assim é também agora. O homem natural sempre perseguiu o homem espiritual. Deus nunca elegeu carne e sangue para entrar no reino dos céus. Sim, homens de carne e sangue são inimigos do Espírito. Por isso que o homem natural sempre perseguiu o homem espiritual. Todos os profetas foram mortos pelo homem natural. Sim, os profetas haviam despertado deste Cristo. Cristo sempre foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Sim, desde Caim matando Abel. Sim, o natural perseguindo o espiritual. Cristo sempre foi perseguido pela carne e pelo sangue. Quem matou os profetas? Os homens que não haviam nascido de novo. Quem matou Jesus? O homem. Quem matou todos os apóstolos? A carne. O homem natural persegue o homem espiritual. Não existe eleição para o homem natural. Existe a possibilidade de todos nós virmos a nascer de novo. Deus não faz diferença de um homem para o outro. Todos nós somos pecadores, todos nascemos debaixo do pecado. Porém, todos nós temos a oportunidade de vir a nascer de novo. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32. Pois se amais os que vos amam, que recompensa haveis nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam os que os amam. Se Deus amasse somente os bons e condenasse os maus, Deus estaria agindo como os ímpios, como os pecadores. Veja o que Jesus cita no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos. Sim, embora todos nós sejamos inimigos de Cristo, o homem natural por si só não possui comunhão com o Espírito. Apesar de nós não sermos compatíveis com a realidade espiritual, Deus nos ama a todos. Por isso que Ele dá a oportunidade a todos de virem a nascer de novo, aceitando a palavra da verdade. Que nós nascemos da carne e do sangue e temos a necessidade de nascer do Espírito. Esta boa dádiva de Deus é sobre todos aqueles que quiserem. Você tem a oportunidade. Você precisa querer para alcançar a salvação. Não se esqueça as palavras do Mestre. Ele disse que a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, de Cristo. Todas as promessas referentes ao reino dos céus foram feitas para Cristo, porque somente Cristo saiu do reino dos céus, somente Ele pode retornar. É por isso que Deus nos dá a oportunidade de nós nascermos de Deus, para se tornarmos um com Cristo, para podermos retornar à casa do Pai. Um com esta unção. Cristo é uma unção que vem do alto sobre nós. Sim, ela nos reveste de autoridade e de poder. Esta unção que vem do alto nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com os profetas, com Jesus e com os apóstolos. Todos eles nasceram de novo, se tornaram exatamente este único Cristo, este único Filho que vem do alto. Não existe promessa nem para mim e nem para você. Existe a promessa para o homem que vier a nascer de novo. Então já não será eu e nem você, mas sim Cristo em nós. Este Cristo há de retornar à casa do Pai. A carne e o sangue inevitavelmente irá retornar ao pó da terra. Seria isso, um abraço a todos, reflitam com extrema atenção. Os eleitos são os que nasceram de novo. Todos nós podemos nascer de novo, disse Jesus. Do contrário, ele não teria afirmado, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Ele fez esta proposta para Nicodemos. Se Nicodemos aceitou ou não, isto é problema dele. Deus está fazendo esta proposta para nós. Se você quer nascer de novo, você pode. Mas primeiro você precisa acreditar na palavra da verdade. Se você der crédito a isto que eu estou afirmando neste vídeo, quem sabe você também pode ser um eleito, sim, mais um Cristo a retornar à casa do Pai.